Olá, nesse vídeo eu vou continuar a falar sobre hidrocarbonetos, especificamente sobre algumas propriedades físico-químicas e algumas reações que são importantes. Bom, a primeira das propriedades físico-químicas são a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Essas temperaturas de fusão e ebulição elas são relativamente baixas. E por que elas são baixas? A explicação reside no tipo de interação intermolecular. Como nas moléculas de hidrocarboneto a gente vai encontrar essencialmente átomos de hidrogênio e carbono, a eletronegatividade entre esses dois átomos, a diferença de eletronegatividade, ela é pequena. Se essa diferença de eletronegatividade ela é pequena, a gente tem uma ligação pouco polarizada ou uma ligação apolar. Como nos hidrocarbonetos essencialmente a gente vai encontrar esse tipo de ligação, hidrogênio e carbono, então essencialmente a minha molécula também vai ser apolar. Bom, e o que isso implica? Para ligações pouco polares, né, o tipo de interação que essencialmente vai predominar é o tipo de polo instantâneo de polo induzido, ou forças dispersivas de London. Essas forças de London elas são, dentre as forças intermoleculares, as forças mais fracas. Então, a gente conclui aqui que forças intermoleculares fracas levam a pontos de fusão e ebulição baixos. Um outro fator que aumenta o ponto de fusão e ebulição é o tamanho da cadeia carbônica, né? Se eu tenho uma molécula pequena, como o butano, os pontos de interação vão ser diminuídos, né? Eu tenho poucos pontos de interação entre uma molécula e outra. Já com relação ao heptano, que tem 7 átomos de carbono, quase o dobro da molécula de butano, eu tenho mais pontos de interação. E esses pontos de interação vão fazer com que as forças intermoleculares aumentem, né? Eu tenho uma maior área para interagir. Então, eu tenho um aumento na coesão das moléculas. Então, se eu tenho um aumento da coesão, se as moléculas estão mais juntinhas, a energia necessária ali necessária para a fusão e para a ebulição, ela é maior. Então, moléculas grandes, cadeias grandes, têm pontos de ebulição mais altos do que moléculas pequenas. Essa é a regra geral. Agora, isso acontece quando eu tenho uma cadeia linear, quando eu tenho uma cadeia não ramificada. Se eu comparar uma cadeia normal com uma cadeia ramificada, eu vou desenhar aqui uma cadeia com 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E uma ramificada. 2, 3, 4, 5. Vejam, eu tenho o mesmo número de átomos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o mesmo número de átomos de carbono, só que uma cadeia é normal, é uma cadeia aberta, e a outra é uma cadeia ramificada. Se eu fizer uma analogia com esse exemplo aqui do heptano e empilhar várias moléculas, a gente vai ver que a interação vai ser facilitada, né, entre uma molécula e outra. Isso vai fazer com que as forças de coesão ali seja favorecida, né? As moléculas ficam mais juntinhas ali, né, mais unidas. Já se eu fizer o mesmo empilhamento, tentar fazer o máximo de interação entre uma outra molécula desse cara aqui, desse segundo desenho, isso vai ser dificultado justamente por conta dessa ramificação. Ou seja, daqui eu concluo que quando eu tenho uma cadeia normal, a temperatura de ebulição vai ser maior do que uma outra molécula com o mesmo número de átomos de carbono, só que ramificada. Ou seja, o exemplo que eu quero dar aqui é que se eu quero comparar moléculas com a mesma quantidade de átomos, isômeros, eu tenho isômeros e eu quero comparar a temperatura de ebulição e de fusão, eu vou ver que aquele isômero ramificado ele tem um ponto de ebulição mais baixo, justamente porque as ramificações elas tendem a, a dificultar a interação intermolecular. Bom, duas outras propriedades importantes dos hidrocarbonetos é a solubilidade e a densidade. Com relação à solubilidade, os alcanos não vão se dissolver em água. Por quê? Porque a regra geral para a solubilidade é que semelhante dissolva semelhante. Polar dissolva polar, apolar dissolva apolar. No caso, a gente tem aqui a água, que é uma molécula polar, e os hidrocarbonetos, que são essencialmente apolares. E é fácil de entender. Agora, com relação à densidade, né? Os alcanos eles têm uma densidade que varia ali entre 0,5 grama por ml e 0,8 grama por ml.
Para a gente entender isso, a gente tem que avaliar a unidade de densidade, né, que é grama por ml. Se a unidade é grama por ml, a relação aqui é uma relação de massa por volume, que é justamente a fórmula de densidade. A densidade é uma relação de massa por volume. Agora, se a gente pensar que os hidrocarbonetos são formados de hidrogênio e carbono, o hidrogênio com massa 1 e carbono com massa 12, os componentes dos hidrocarbonetos, os átomos componentes das moléculas de hidrocarbonetos, têm massa pequena. Além disso, as interações intermoleculares elas são fracas. Se as interações intermoleculares são fracas, essas moléculas não estão tão juntinhas quanto em moléculas que a gente tem interação forte. Então, esses dois fatores, a massa atômica dos átomos constituintes ser pequena e as interações intermoleculares serem fracas, vai levar com que eu tenha no mesmo volume, né? Lembrem que a densidade é a relação de massa por volume, grama por ml. Então, aquela mesma massa de moléculas ali, naquele volume de 1 ml, ele vai ser menor do que se eu comparar esse valor com a água, que eu tenho uma molécula que contém oxigênio, que a interação intermolecular é uma ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Então, a densidade da água é maior do que a densidade dos hidrocarbonetos, justamente por conta das interações intermoleculares e das massas atômicas envolvidas nas moléculas que a gente está discutindo aqui. Bom, um fator que vai afetar a densidade é o aumento da cadeia carbônica. Se a gente observar esse gráfico aqui de número de átomos de carbono com relação à densidade, a gente vai ver que conforme a gente aumenta o número de átomos, a gente aumenta também a densidade. Por quê? Imagina o seguinte, eu tenho que, sei lá, pegar o exemplo do heptano, que é aqui o nosso primeiro exemplo, né? O heptano tem 7 átomos de carbono, é uma cadeia sem ramificações, então isso vai fazer com que a interação seja mais forte do que alguém ramificado, eu tenho um maior número de átomos, eu tenho uma cadeia mais longa, isso vai fazer com que as moléculas dentro de um volume de 1 ml, né, eu estou pegando esse volume de 1 ml só para a gente conseguir comparar com relação à unidade de densidade, mas dentro de um volume ele vai ficar mais compactado porque as interações são mais fortes, então a densidade vai se elevar com o aumento da cadeia carbônica. Agora, com relação aos senos e alcenos, né? A gente trouxe a nossa discussão aqui em cima de alcanos, mas quando a gente fala de alcenos e alcenos, a gente muda pouca coisa, né? As temperaturas de fusão e ebulição, elas também vão aumentar com o aumento da cadeia carbônica, pelo mesmo motivo, né? Está aumentando a cadeia carbônica, então está aumentando pontos de interação. Agora, um fator importante é que as insaturações, o que são insaturações? São ligações duplas, ligações triplas. Gravem isso, tá? Quando alguém fala assim, as insaturações, ligação insaturada, a gente está falando de ligações duplas e ligações triplas. Essas insaturações são mais polarizáveis, porque a gente tem uma grande densidade eletrônica nas ligações duplas e triplas. Isso vai fazer com que as interações intermoleculares sejam um pouco mais fortes do que a gente via lá nos alcanos. Em razão disso, as temperaturas de fusão e ebulição vão ser ligeiramente maiores nos alcinos do que nos alcenos. Vejam, eu tinha ligações simples para os alcanos, depois aumenta um pouquinho, imagina que eu tenho aqui, vou desenhar aqui embaixo, essa molécula, essa e essa aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 3 moléculas diferentes, 3 hidrocarbonetos, com 1, 2, 3, 4. Opa, 1, 2, 3, 4. Eu desenhei errado. Todas elas com 4 átomos de carbono. Bom, a gente tem 4 átomos de carbono, só que aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho uma ligação tripla. Então a ordem de aumento de pontos de fusão e ebulição é essa daqui. Justamente porque eu estou aumentando a polarização, porque eu estou saindo de uma ligação simples para uma ligação dupla, saindo de uma dupla para uma ligação tripla. Aumento polarização, aumento ponto de fusão e de ebulição. Tá? Por apresentar moléculas apolares, alcenos e alcinos são praticamente solúveis em água, da mesma forma que acontecia lá com alcanos.
Um ponto importante aqui é saber quem que está embaixo e quem que está em cima quando a gente faz uma mistura heterogênea, né? Vou desenhar aqui um becker e imagina que eu misturei aqui água e um alcano. Pode ser um alceno, pode ser um alcino. Ah, e o que vai acontecer? A água, por ter densidade maior, aqui 1 grama por ml, a água vai ser a fase de baixo. E o alceno, o alcino ou o alcano, vai ser mais leve, né? Por ter densidade menor, né? Vai ser mais leve e vai estar na fase superior. E se eu fizer uma mistura de alcanos, alcenos e alcinos, eu vou obter uma mistura homogênea, porque, mais uma vez, esse fato está associado à polaridade. Como tanto os alcanos, quanto os alcenos, quanto os alcinos são moléculas pouco polares, se eu misturar os três, né, semelhante dissolve semelhante, apolar dissolve apolar, então eu vou ter uma mistura ali homogênea de três componentes que são miscíveis entre si, justamente por conta da polaridade. Falando agora sobre as reações de hidrocarbonetos alifáticos, o primeiro tipo de reação são as reações de adição. Os alcanos eles são pouco reativos, né? Então, normalmente quando a gente está falando de reação de adição, é adição em alceno ou adição em alcino. E por que isso acontece? Ah, o- os alcenos e alcinos eles têm uma ligação mais fácil de ser atacada, né? A gente tem alta densidade eletrônica nas duplas e nas triplas, e as ligações π são mais fracas. É preciso tomar cuidado aqui, quando a gente fala que a ligação π é mais fraca, a gente tem que lembrar que a ligação dupla ela é composta de uma ligação sigma e uma ligação π. E a ligação tripla ela é composta de uma ligação sigma e duas ligações π. Tanto faz quem eu chamo de π ou sigma aqui. O fato é que são duas π e uma sigma. Se a gente considerasse que a dupla, na verdade, são duas ligações simples, na verdade, quando a gente pega esse valor de entalpia de ligação de 348, se a dupla realmente se tratasse de duas ligações simples, eu teria aqui no valor de 614, ao invés de 614 kJ por mol, eu teria cerca de 750 kJ por mol. Ou seja, na verdade, eu estou quebrando, o ΔH de ligação reflete na energia necessária para quebrar uma ligação, né? E eu gastei na verdade 614 kJ/mol para quebrar uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação sigma, imagine que fossem os 348 ali. Quebrei o 348 e o restante seria relativo à ligação π. Então, essa ligação π é que tem uma energia mais baixa, eu preciso de menos energia para quebrar. Se precisa de menos energia para quebrar, ela é uma ligação mais fraca. A mesma coisa acontece aqui na ligação tripla. Né? Na ligação tripla eu tenho duas ligações π. Se fossem três ligações sigma, se equivalesse, né, a três ligações sigma, eu teria aqui mais de 1000, né? 350, 200, isso, teria quase 1000 kJ aqui. No entanto, eu só tenho 839 kJ. De maneira geral, as reações de adição na dupla e na tripla envolvem a criação de duas ligações sigma, né, e a quebra de uma ligação π. Esse AB ele pode representar hidrogênio, pode representar HCl, né, pode representar água. De que maneira? Vou ilustrar aqui. O hidrogênio, quando eu adiciono hidrogênio à dupla, eu adiciono H. Quando eu adiciono HCl à dupla, eu adiciono H e Cl. Né? H e H, H e Cl. E H2O, eu adiciono H, O, H. Vai ficar mais claro aqui quando a gente desenhar a reação. Né? Eu substituir AB. Onde está AB, vou colocar aqui H, Cl. Onde tem A, vai entrar hidrogênio, H, e onde está B, entra Cl. Aqui não faz diferença porque a minha molécula ela é simétrica, então tanto faz se eu adicionar o cloro onde está o B ou onde está o A. Então, vou redesenhar a molécula. Se eu tiver HCl e
Tá? Se a gente observar, a gente vai ver que essa molécula é igual a essa daqui. Eu só rotacionei. Então, na verdade, não faz diferença. Quando eu tenho simetria na molécula original, eu parti de C para C, eu parti desse camarada aqui. Se eu passar um plano de simetria aqui, a gente vai ver que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, tanto faz, não tem como distinguir. Agora, quando a gente parte de uma molécula assimétrica, quando eu não tenho simetria, eu não tenho plano de simetria, um lado é diferente do outro lado, vai fazer diferença onde vai entrar o hidrogênio e onde vai entrar o que sobrou da molécula. No caso aqui, o HBr vai fazer diferença onde entrou o hidrogênio e onde entrou o bromo. Existe uma regra chamada regra de Markov-Nikov, e onde vai ditar, né, como a gente existe a possibilidade de formação de dois produtos, né, no caso aqui, o 2-bromobutano e o 1-bromobutano. Qual que é o produto que vai ser formado? Ou melhor, qual que é o produto majoritário que vai ser formado em maior quantidade? Tá? A gente vai ver isso pela regra de Markov-Nikov. Diz o seguinte, vou enunciar aqui. Tá? O átomo de hidrogênio do HX é adicionado ao átomo de carbono menos substituído, enquanto o halogênio se liga ao outro carbono da ligação dupla. Vamos ver isso aqui mais de perto. A gente tem esses dois átomos de carbono, esse aqui é o mais substituído e esse é o menos substituído. O átomo de hidrogênio vai entrar no menos substituído, enquanto que o bromo vai entrar no mais substituído. Ou a gente pode enunciar de maneira diferente. O hidrogênio vai entrar onde já tem mais hidrogênios, no carbono, nesse carbono aqui, ó, onde já tem mais hidrogênios, né? E o bromo vai entrar onde tem menos hidrogênios. Também é uma outra forma de pensar na regra de Markov-Nikov. Outro tipo importante de reação de hidrocarboneto são as reações de combustão. Né? As reações de combustão vão envolver gás oxigênio, né? E vai emitir luz e é a reação exotérmica. O que eu quero dizer com reação exotérmica? Não é o foco aqui desse vídeo, mas da mesma forma que a gente viu ΔH de ligação, esses termos, variação de entalpia, são termos lá da termoquímica. Mas é importante a gente entender isso como a energia envolvida nas nossas reações. Né? Se vocês não viram termoquímica ainda, esses valores de ΔH eles estão associados na energia desprendida ou gasta numa reação química. Então, quando a gente presencia uma reação de combustão, como essa daqui, ou do metano, gerando CO2 e água, a gente libera, o menos aqui é que está liberando, né, menos 890,8 kJ a 25 graus. Normalmente as reações de combustão completa elas vão se dar dessa forma. Né? O meu hidrocarboneto com o oxigênio, reagindo com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Há outras formas, né? Essa é a combustão que a gente chama de combustão completa. Quando a gente fala de combustão incompleta, quando não tem oxigênio suficiente para fazer a combustão, a gente forma CO e água. E às vezes CO e fuligem. Então, para distinguir uma combustão completa da combustão incompleta, a gente verifica quais são os produtos formados. Então, formou CO2 e água, combustão completa. Formou CO ou carbono e fuligem, né? Fuligem e água, a gente está tratando de uma combustão incompleta. Bom, agora falando sobre reações de substituição em alcanos, né? A gente tem aqui o metano, que é um hidrocarboneto, né? um hidrocarboneto dos mais básicos, né? Um átomo só de carbono. E a gente tem a molécula de cloro. Essa molécula de cloro ela vai entrar na minha reação, quer dizer, ela vai substituir. Como eu estou tratando de uma reação de substituição, eu estou substituindo um cloro, deixa eu marcar de uma outra cor aqui para ficar mais fácil. Estou substituindo um cloro por um hidrogênio. Ou melhor, substituindo um hidrogênio por um cloro. Então, isso ocorre uma primeira vez. O Hni aqui é a frequência ou aquecimento, né? A frequência de luz. Né? Essa reação ativada por luz é uma reação que envolve radicais, né? Radicais livres. A gente não vai entrar nesse mérito da questão aqui de formação de radicais. Mas o importante é saber que os alcanos eles se submetem a reações desse tipo. Então, isso pode acontecer uma vez, então substituir um hidrogênio por um cloro.
não importa qual que é o hidrogênio, porque todos eles são equivalentes, né? Tanto faz ser esse aqui que eu marquei, quanto esse, quanto esse, quanto esse. Não importa. O importante é que um desses hidrogênios foi substituído por um cloro. Então, sai um hidrogênio, esse hidrogênio vai se combinar com o cloro que sobrou, né? Esse cloro entrou aqui, e sobrou esse outro cloro. Vou marcar de outra cor aqui. Sobrou esse outro cloro. Esse outro cloro vai se combinar com o hidrogênio que saiu da molécula de metano e vai formar o HCl. Mesma coisa aqui, né? Esse mesmo produto cloro-metano pode reagir mais uma vez com outra molécula de cloro, né? Troca o hidrogênio por um cloro, formando o diclorometano. O hidrogênio que sobra se combina com o cloro que sobrou dessa primeira molécula aqui, formando o HCl. E assim vai, né? Aqui a gente substituiu dois hidrogênios, primeiro um hidrogênio, depois o outro hidrogênio, então duas substituições com cloro. Depois o diclorometano reage mais uma vez, substituiu por mais um hidrogênio por mais um cloro, formando o triclorometano, e assim vai até formar o tetraclorometano, ou tetracloreto de carbono. Okay? Então são exemplos de reações, é um dos exemplos de reação de substituição envolvendo alcântara. Então substituição, só trocou, substituiu um átomo por outro átomo.